Sejam bem-vindos a mais uma edição do projeto ONCOP, Cooperativismo em Webinar, do Sistema OSENG. Bem, eu sou Vitória Drummond, atuo como gerente de monitoramento de cooperativas dessa entidade e hoje eu vou ser a mediadora dessa webinar. Em nome da diretoria, especialmente do nosso presidente, Dr. Ronaldo Scucato, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Essa webinar conta com valorosa parceria do Sicoob Universidade e da Fundação Dom Cabral. Hoje estamos aqui com o Dr. Enio Menem e professor José Valério Macucci. Também reforço que diariamente teremos uma webinar com temas segmentados de interesses do cooperativismo mineiro e de interesse também do cooperativismo nacional. Essa semana, nós já tivemos vários eventos como esses, né? Na segunda-feira, a discussão foi sobre os impactos trabalhistas em tempos de Covid. Terça-feira, falamos sobre as cooperativas de saúde em tempos de pandemia. Ontem, nós falamos sobre sustentabilidade. E amanhã, nós falaremos do cooperativismo agropecuário, e também falaremos sobre os desafios do segmento, do setor do agronegócio. E hoje? Bem, hoje o nosso bate-papo será sobre o papel do cooperativismo de crédito e como a sua atuação pode ser decisiva nesse período de pandemia. Eu gostaria que vocês também ficassem ligados e acompanhassem as nossas transmissões, se inscrevessem no canal do Sistema OSENG no YouTube. O nosso objetivo é discutir assuntos relevantes, conectando as nossas cooperativas e a sociedade em uma perspectiva de educação inovadora, em tempos de isolamento social. Nós estamos isolados, né? Mas não estamos sozinhos. Afinal de contas, somos COP, somos Sistema OSENG. Algumas perguntas serão respondidas ao final desta webinar. Então, eu gostaria que vocês, na medida em que os palestrantes fossem apresentando, já fossem enviando as perguntas para a gente selecionar, agrupar os temas de afinidade e respondê-las ao final. Então, vamos ao tema de hoje: serviços financeiros e propósitos cooperativistas. Vantagens competitivas para superar o contexto da crise. E eu aqui gostaria de iniciar com algumas reflexões importantes, que eu acho que nortearão o nosso bate-papo de hoje. Nesse ambiente em que estamos vivendo, né? Como as cooperativas de créditos têm se posicionado? Como esse grupo, né? Como nós, como o cooperativismo de crédito, foi impactado. O que nos faz fortes? Eu tenho certeza que somos fortes. E quais serão as estratégias adotadas e os desafios para os próximos meses? Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o diretor de operações do Bancob, Dr. Enio Menem, e com o professor da Fundação Dom Cabral, José Valério Macucci, mestre em planejamento. Para iniciar a abordagem, eu convido o professor Macucci. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Em seguida, vamos ouvir o Dr. Enio. Tudo bem, Dr. Enio? Bem, então agora vamos começar e com a palavra, então, professor Macucci. Muito bem. Vitória, muito obrigado. Primeiramente, bom, eu sou Valério Macucci, sou professor da Fundação Dom Cabral. Muito grato aí gratidão e parabéns ao Sistema OSENG e ao Sicoob Universidade por essa fantástica iniciativa, né? E pelo convite de participação. Em nome da Fundação Dom Cabral, é uma honra para nós estarmos aqui participando com vocês. Eu, de fato, nos últimos anos, tenho estudado, vivenciado o cooperativismo de uma forma mais ampla, e, particularmente, tenho tido uma experiência bastante positiva com o cooperativismo financeiro. Então, de alguns anos para cá, eu tive a oportunidade de conhecer, não só aqui no Brasil, mas em outros países também,
os nossos sistemas cooperados de crédito ou sistemas cooperativos financeiros, né? Como eu gosto de me referir, somos mais do que crédito já hoje. E justamente num momento tão delicado que o atual cenário global nos leva a um impacto, os impactos gerados por essa pandemia, do ponto de vista global, não têm precedentes na história da humanidade, né? De fato, o mundo, a humanidade, nunca foi tão conectada, tão globalizada, de maneira que uma situação como essa pudesse colocar o mundo todo, né, numa situação bastante delicada. Todos estamos acompanhando isso através das notícias, etc., mas é algo absolutamente inédito. Para a nossa conversa de hoje, eu me permiti fazer alguns slides. Se me permitem, eu vou compartilhar aqui com vocês, para que a gente possa, então... todos conseguem visualizar aí a tela? Conseguem, Vitória? Positivo? Para que a gente possa tratar desse temário, né, que é esse dueto, muitas vezes colocado de maneira antagônica, a ideia de propósito e a ideia de prestação de serviços estruturados, né? E num momento onde falar de vantagem competitiva é quase imaginar quais são as nossas condições de sobrevivência e quais são realmente os grandes impactos que acontecerão daqui para frente. Nós estamos vendo que esta pandemia está afetando a todos, né? Cidades inteiras. Eu, por exemplo, moro aqui no interior de São Paulo, a 100 quilômetros praticamente da capital. Eu estou aqui em confinamento com a família, já vai dar um mês. Nossa cidade está completamente parada. Há um crescimento do desemprego, né? Há situações de pessoas mais vulneráveis, menos assistidas, que estão em situação mais delicada. Então, tudo isso está gerando um conjunto de impactos. E eu queria tratar com vocês da minha percepção, olhando esses impactos em 3 principais dimensões que eu coloquei aqui neste chart para nós visualizarmos. A primeira dimensão que eu percebo é uma dimensão de impacto de caráter humano, como eu resolvi chamar aqui, que é justamente o equilíbrio e a preservação da vida e da integridade física, mental e espiritual de todos nós, né? Lógico, algumas pessoas estão em condições um pouco melhor de passar por esse confinamento, outras muito piores. Eu conheço pessoas aqui na minha cidade que comem à noite o que produziram durante o dia, né? Isso é muito triste. Eu, particularmente, estou engajado em 2 ou 3 grupos aqui para tentar apoiar ou minimizar esse impacto na nossa comunidade. Tem uma segunda dimensão, que é a dimensão sociocultural, que impacta nas nossas relações, né? A forma com que vivemos, nos comportamos e tomamos nossas decisões. Não dá mais para abraçar, né? Você não encontra um amigo, você não dá um abraço no seu amigo, né? Isso vai impactar muitíssimo na maneira como nós vamos reconstruir as bases do nosso processo de comportamento sociocultural. E, finalmente, a terceira dimensão que eu consigo perceber é o impacto econômico, né? É aquele que corrói os meios, os recursos para a manutenção da vida e da própria dignidade humana, né? Um pai de família hoje, que eu conheço alguns aqui, que perde o emprego há 30 dias atrás, né? Terminou de cumprir seu aviso prévio. A esposa, que era diarista, não consegue se reposicionar. Isso afeta não só a manutenção da própria condição de sobrevivência, mas também da dignidade humana, né? Nós estamos numa campanha aqui para não demitir, diminuir salário. Quem tem as diaristas ou pessoas menos assistidas que continuem, não é? Tentando manter a comunidade viva, comprar no pequeno comércio, não é?
muita gente apoiando nas ações de delivery aqui para tentar minimizar esse impacto econômico. Essas três dimensões de impacto, elas advêm do que é um processo cíclico, né? Está aí a ideia de que o sociocultural afeta o econômico, que afeta o humano, que é afetado pelo sociocultural e por aí vai o passeio. Essas três dimensões, elas se entrelaçam, construindo um cenário que muitas vezes é absolutamente incerto e sem respostas. O que nós estamos vendo são ondas de impacto, né? A primeira grande onda, e a gente já percebeu e tem isso claro, é um choque de oferta, né? Todo esse processo pandêmico começa na China, que hoje é responsável por 16% do PIB mundial, e é o grande fornecedor do processo produtivo quase no globo como um todo. Então, quando a China desacelera, quando a China deixa de entregar peças de automóveis, quando a China deixa de exportar, nós tivemos imediatamente uma primeira onda, que é essa que nós estamos vivendo o efeito dela agora, que é o choque de oferta. Logo em seguida, vem um choque de demanda, que ainda não chegou. Nós não temos ainda aqui na nossa cidade desabastecimento, de uma forma geral, por exemplo, de alimentos, né? Isso será algo muito crítico, né? Isso ainda está funcionando, nós temos vários produtos que já faltam nas prateleiras, né? Mas o choque de demanda é uma consequência quase direta do nosso choque de oferta. E aqui vem a terceira onda, que ainda não chegou, mas como num tsunami deverá chegar, que é o choque de liquidez, o choque de solvência, né? Eu recebi ontem um e-mail muito triste, né? Aqui, a cidade de Vinhedo é uma comunidade italiana, que 90% das pessoas aqui têm sobrenome italiano, né? E a nossa livraria, né? A Livre, ontem comunicou oficialmente que a partir de 30 de abril ela fecha suas portas, inclusive da escola de música que funcionava ali junto. Isso é muito triste, não é? Porque são 3 sócios, pessoas que num esforço incrível durante os últimos 15, 20 anos, e esse negócio desaparece, como muitos outros vão desaparecer, né? Desafortunadamente. Nós ainda não estamos com esse choque de liquidez, mas essa é uma onda que vai chegar agora em maio e junho. Está claro que as nossas empresas aqui no país têm, em média, 27 dias de caixa. Isso quer dizer que um mês sem atuação, ou com impacto de 70%, 80% no seu faturamento, ou mesmo que seja 50%, essas empresas têm um oxigênio limitado para fazer frente a isso. Então, esse conjunto de dimensões e esses choques deverão ser ainda mais contundentes. Nós temos que nos preparar para isso, né? A verdade não é boa, mas, de fato, nós precisamos nos preparar para isso. Aqui em casa, já reduzimos 50% o nosso orçamento doméstico, gente. Essa é a realidade, né? De fato, desmobilizar compromisso de caixa, estender compromissos, de modo que a gente possa tentar passar por isso de maneira adequada. E, logicamente, este cenário aqui colocado dessas 3 dimensões faz com que essa pandemia vá dramatizar as questões de desigualdade social e econômica, não é? Outro dia um colega me falou, nós estamos todos no mesmo barco. Infelizmente não é verdade. Nós estamos todos na mesma tormenta, mas com barcos diferentes. Tem alguém com iate, tem alguém com lancha, tem alguém com um bote de 2 remos, tem gente com um colete salva-vidas, tem gente que está tentando não se afogar. Então, nós temos na nossa sociedade, né, um processo que todos nós conhecemos, e a desigualdade social e econômica ela vai transparecer ainda mais fortemente. Aí um ponto importante para que nós, do cooperativismo, cuidemos dos nossos cooperados, das nossas comunidades, dos nossos núcleos de atuação, né? Eu preciso ir além da relação com o cooperado, ir na essência da relação com a comunidade, compondo aí o nosso sétimo princípio, né? O interesse pela comunidade, né?
pela coletividade. Então, essas três dimensões, a pergunta que me surge, e eu tenho elaborado isso, muito bem, o que não muda quando tudo muda? Não é? E eu tenho elaborado também em três perspectivas. Primeira coisa que eu acho que não muda, o propósito. A razão da nossa existência, aquilo que nos brinda um significado, né? Para o que somos e fazemos. É direção, é foco. Está aí a foto do beacon, né? do farol, como um aspecto inspirador. Né? Quem somos? O que eu sou? Realmente, qual é a minha postura nesse momento? Quais são os meus valores de base? O que é que eu devo e quero praticar? Acho que uma segunda dimensão que não muda é a aprendizagem. É o processo contínuo de lapidar permanentemente nossos conhecimentos, comportamentos, nossos valores. Né? Por isso, enalteço e parabenizo a iniciativa tomada pelo Sistema OSENG e pela Universidade Cicobi, no sentido de gerar, proporcionar cada vez mais aprendizagem. Nós, como indivíduos e como base coletiva, precisamos cada vez mais disso. E a terceira dimensão é a adaptação. Né? A adaptação, capacidade de assimilar e se adequar a novas condições de atuação e comportamento, se reinventar, se transformar. Aparentemente, tem um novo mundo se formando. A partir desses impactos de caráter humano, sociocultural e econômico, talvez tenhamos que reinventar o que é o chamado capitalismo. Temos que repensar o que é o cuidar do ser humano na sua essência. Né? Então, desta primeira perspectiva é que eu gostaria de abordar com vocês o papel do cooperativismo dentro desse cenário como um todo. Né? E, de fato, eu cada vez mais vejo o cooperativismo como caminho. O cooperativismo que, na minha visão histórica, ele congrega o melhor do capitalismo e o melhor do socialismo, onde nós criamos e compartilhamos valor, né? Geramos prosperidade, progresso para as comunidades onde atuamos. Né? Então, o cooperativismo como um caminho para que a gente possa cuidar das pessoas, das comunidades e das sociedades. Né? Talvez num mundo que esteja se curando de uma série de pontos, nós precisamos repensar a própria sociedade. E este mal todo que acontece talvez tenha um sentido em si mesmo. E, logicamente, aí nós precisamos explorar qual é a natureza do cooperativismo. Né? E eu queria usar aqui uma frase do meu dileto amigo Ennio Meinen, né? Dessa obra que me ajudou a entender o cooperativismo. Ennio foi um grande amigo e me presenteou essa obra que eu li avidamente. Não é? Cooperativismo financeiro, virtudes e oportunidades. E aqui está uma frase que diz o seguinte: as organizações de natureza cooperativa são as únicas iniciativas socioeconômicas alicerçadas em doutrina de aplicação universal, porque ela tem um caráter humanista na sua essência, cujas diretrizes de fundo ético e moral convergem para a edificação, construção de um mundo mais inclusivo e equitativo. Então, o grifo é meu, né? Para que a gente possa refletir sobre o nosso papel como cooperativistas dentro de um contexto como esse que nós estamos vivendo e aquilo com o qual nós atuamos, né? Como pessoas, como profissionais e como seres humanos. Então, desta perspectiva, é que nasce o ideário do propósito. Né? O que é o propósito? O propósito é aquilo que nós buscamos alcançar. Né? É a nossa intenção, é um desígnio, é uma finalidade, é um sentido ou direção. E justamente a importância dessas intenções, desse desígnio que queremos alcançar, é que define o significado para cada um de nós. Qual é o significado de você ser parte de um movimento cooperativista? Qual é o seu significado de ser membro de uma comunidade
que trabalha com o cooperativismo financeiro, ou qualquer um dos outros modais do cooperativismo que nós temos, né? E é justamente este significado que nos faz melhores a cada dia, no que somos e no que fazemos. No que somos e no que fazemos. Portanto, a essência do cooperativismo é a ideia de debater o que eu faço, como eu faço e por que eu faço. E eu quero usar aqui a abordagem do professor Simon Sinek, o The Golden Circles, né? Onde ele diz o seguinte: eu tenho, então, o que eu entrego, o que eu faço, como eu faço, mas particularmente o porquê, a essência do propósito, né? O que nós, do cooperativismo financeiro, fazemos? Nós buscamos permanentemente oferecer as melhores e mais adequadas soluções financeiras. Percebam que aqui eu não coloquei nem produto, nem serviço, são soluções financeiras. O que é mais adequado para aquele cooperado, para aquela comunidade, para aquela situação? Como nós fazemos isso? Não é? Nós fazemos isso entregando, não é? Com o melhor atendimento, com a qualidade no relacionamento, sempre orientado por valores e pelos princípios cooperativistas. Mas por que nós fazemos isso? E isto foi elaborado pelos alunos, né, nos vários cursos que nós trabalhamos. O porquê da essência do propósito cooperativista é unir pessoas de bem que queiram construir uma sociedade melhor, mais justa e próspera. Então, nesse sentido, é que a ideia de propósito, né, nos vários cursos que acabei participando pela Fundação Dom Cabral, com os colegas dos sistemas financeiros cooperativistas, é que se elaborou uma ideia de um propósito cooperativista no sentido de unir pessoas que queiram compartilhar sonhos e prosperidade, levando inclusão social e financeira às comunidades onde estão inseridas. E aí pode ser uma cooperativa de produtores, pode ser uma cooperativa de rendeiras no Nordeste, pode ser uma cooperativa de artesanato ou de produtores vinícolas, e por aí vai o passeio. Cooperar, colaborar, colocar junto, unir pessoas que queiram compartilhar sonhos e prosperidade. Então, esta ideia de propósito, né, eu queria propor aos colegas que estão participando um pequeno exercício rápido, né, onde eu tenho aqui 5 concordo plenamente, 1 discordo totalmente. Eu vou apresentar aqui 4 afirmativas e você próprio dá a sua pontuação aí, tá certo? Olha lá, primeira afirmativa: o cooperativismo financeiro tem como propósito maior promover a prosperidade econômica e social das pessoas, comunidades e das regiões onde atuamos. Qual é a nota que você dá para isso? É 5, é 4, é 2, é 1? Segunda afirmativa: ser parte de um sistema cooperativista forte e organizado me ajuda a ser melhor como pessoa e como profissional. 3. Entendo que devemos fortalecer o cooperativismo para construir nosso legado e um futuro melhor. 4. Tenho muito orgulho em ser parte do cooperativismo. Se você, na soma dos seus pontos, chegou entre 16 a 20 pontos, talvez esteja aí para a nossa reflexão um início interessante para pensar o nosso propósito, o seu propósito enquanto profissional, enquanto partícipe, membro de um movimento cooperativista da extensão e da seriedade que nós temos aqui no país. Eu queria, então, ir fechando, dizendo como é que nós podemos fazer a diferença. Lembram lá do impacto humano, socioeconômico, choque de oferta, choque de liquidez? Essas são as ondas. Esse é o tsunami que está chegando aí. Nós estamos vivendo isso, né? Eu entendo que nós temos 4 principais ações para ser feitas, né? Primeiro, inteligência de atuação. E aí eu sempre converso com os colegas, eu sempre me reporto ao primeiríssimo grau, que é o PA, né?
é aquele que tem lá o contato com o cooperado, aquele que percebe a dor mais imediata, que conhece cada um dos nossos cooperados, não é? Quantos cooperados nós temos? Quantos são PJ, quantos são PF? Quantos estão ativos conosco? Qual é o impacto e o risco de insolvência? Temos essa inteligência de atuação? Eu sei que a maioria de vocês já tem isso na ponta da língua, mas é importante para que eu possa justamente exercer essa proximidade. Olhar a minha inteligência de atuação. Segundo ponto, ambiente e cenário. Como podemos protagonizar, apoiar, participar de soluções na comunidade? De que maneira eu posso minimizar a dor, de que maneira eu posso preservar a vida, de que maneira eu posso preservar a saúde, a integridade física e mental. E para isso eu preciso de um plano de ação. O que queremos, o que podemos e o que devemos fazer e nos antecipar. E aqui, logicamente, cabe essa reflexão. Praticamos mesmo o cooperativismo? Na última reunião que eu tive com colegas do cooperativismo financeiro, eu comecei fazendo uma pergunta provocativa aos colegas. Estou aqui conversando com banqueiros ou com cooperativistas? Se for com cooperativistas, nós temos um terreno imenso de progresso. Porque se eu não o fizer, eu vou cair na vala comum do que hoje os bancos fazem ou deixam de fazer pela população. Portanto, eu tenho grande confiança e convicção de que estas são as ações que irão nos ajudar a praticar, né, o nosso propósito e disseminar e consolidar os nossos princípios cooperativistas. Só para fechar aqui, que eu sei que bateu o meu tempo aqui, nas minhas considerações finais, eu tinha colocado o seguinte, olha, minha visão, né, eu tenho conversado quase que diariamente com colegas que estão no primeiro grau, PAs, nas centrais, né, colegas que estão em áreas de suporte das grandes sistemas confederados, né? 6 pontos para a nossa atenção. Atuação ativa junto aos nossos cooperados, comunidades, coletividade. Vamos cuidar das pessoas, da vida, da qualidade dos relacionamentos. Não é? Nosso 7º princípio. Não é? Interesse pela coletividade, interesse pela comunidade. Trabalhar unidos e de forma coordenada, em prol do propósito e do cooperativismo. 6º princípio. Olha aí a intercooperação aqui. Não é? Hoje, o nosso modelo cooperativo financeiro no país, nós temos aqui quase 9 milhões de cooperados, um enorme número de PJs, né, que sofrerão imensamente com essa 2ª e essa 3ª onda que nós falamos aqui. Como líder cooperativista, como membro do cooperativismo, exercer empatia, a legitimidade em reconhecer e entender as possibilidades e limites, a dor e a esperança dos nossos cooperados, respeito supremo à vida e ao ser humano. O que nós estamos fazendo, o que você, como indivíduo, está fazendo na sua comunidade, junto aos seus cooperados. Transparência, trabalhar sempre com a verdade. Notícia ruim não fica melhor no dia seguinte. Né? Reconhecer nossos limites, buscando sempre nosso melhor na direção do nosso propósito. E ser exemplo do mundo que queremos construir. A humanidade e nós todos, enquanto indivíduos e núcleo social, estamos passando por um enorme teste, um teste de propósito, um teste de quanto somos fiéis aos nossos valores e aquilo que nós acreditamos do ponto de vista humanista e da prática do cooperativismo. Eu deixo aqui uma frase final do grande poeta e dramaturgo francês Victor Hugo, né? Troque suas folhas, mas não perca as suas raízes. Mude suas opiniões, mas não perca os seus princípios. E aí fica um convite para que a gente possa cuidar da nossa árvore, né? Cuidar do cooperativismo, das suas raízes, do seu tronco, da sua copa e dos frutos. E o cooperativismo tem mostrado que é em tempos de crise que ele evolui e aprende e se transforma. Muito obrigado. Eu
passo a palavra, então, para a nossa mediadora, a Vitória. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço pelas palavras, pela aula, pela reflexão, né? Acho que foi uma grande reflexão para nós, pensarmos aí em como levar esse desafio, né? Esse desafio do cooperativismo para os cooperados, que são o nosso primeiro ponto, né? O nosso primeiro grupo envolvido, e também expandir isso para a nossa sociedade, né? Eu penso que precisamos, é momento de pensarmos em como fortalecer o cooperativismo, não só para a comunidade cooperativista, né, para os nossos dirigentes, para os nossos cooperados, mas também expandir esse conceito para a sociedade como um todo, né? E eu agradeço, e agora então eu chamo e convido o doutor Enio para entrar nesse debate. E eu gostaria, doutor Enio, antes que o senhor começasse, de ler um pedacinho de um artigo que foi publicado pelo senhor e eu retirei do site do Sicoob no dia 7/4, e esse artigo é intitulado A Pandemia e o Chamamento à Consciência. E nesse artigo o senhor afirma: as cooperativas de crédito, desde o princípio da crise, honraram o seu propósito, acolhendo e abraçando a sua gente e o seu entorno, provendo soluções voltadas ao enfrentamento da doença e à resiliência econômica. É com essa frase que eu gostaria de ouvi-lo e desejar boas-vindas à nossa webinar, professor, doutor. Bem, Vitória, muito obrigado. Professor Makuti, grato por sua generosidade e cumprimentos pelas reflexões. Eu quero começar aqui a minha participação explorando um pouquinho mais do que se convencionou chamar aí de novos paradigmas do empreendedorismo contemporâneo, que acho que é um movimento que tende a crescer com esta pandemia. O que se defende? Que as organizações, de modo geral, cada vez mais contemplem entre os seus objetivos interesses que vão além do núcleo econômico, que é a geração do lucro para o acionista, e passem a contemplar também aspectos relacionados ao entorno social da atividade econômica. E aí eu me refiro à preocupação com comunidade, com cliente, com fornecedor, com empregados ou colaboradores e também com o meio ambiente. Aliás, já se vem formando uma espécie de consenso entre grandes pensadores do empreendedorismo global, no sentido de que respostas mais efetivas no campo social tendem a influenciar a competitividade e a longevidade das empresas e também atrair, facilitar a atração de novos investimentos. Eu estou falando aqui de um novo jeito de investir e de fazer negócios, que ao abandonar paradigmas que nós conhecemos, ou velhos paradigmas, passa a incluir objetivos e metas que são relacionados com o bem-estar coletivo, com o equilíbrio entre resultado econômico e social, e também que passa a ter uma preocupação com a redução de desigualdades, que nós todos já sabemos vão se acentuar com esta crise já dita sem precedentes, para a nossa geração, pelo menos. Aliás, hoje pela manhã, professor, eu vi uma manifestação pública do vice-presidente de uma rede global de hipermercados, e ele afirmou categoricamente, abre aspas, precisamos reverter parte do lucro para a sociedade. Olha só que mudança de paradigma. Está chamando empresários, as pessoas da sua volta, vem comigo, nós temos que fazer alguma coisa pelo nosso entorno social, para as pessoas desassistidas, para os hipossuficientes, para quem já estava desprovido e passa a estar ainda mais desprovido. Enfim, nós estamos falando aqui de um capitalismo mais humanizado, como Makuti já se
já referiu há pouco. Um capitalismo consciente, ou mesmo, para usar um jargão que foi trazido agora no Fórum Econômico Social, o Fórum Econômico Mundial em Davos, capitalismo stakeholder, que é o capitalismo que se preocupa justamente com o entorno do núcleo econômico que eu referi há pouco. Essa nova postura empresarial, que é ancorada basicamente na distribuição do poder e do capital, são as duas referências, os dois grandes vetores, que é uma postura menos extrativista e mais colaborativa, eu diria mais cooperativa, ela tem íntima relação com o precedente cooperativo, cuja iniciativa, nós bem sabemos, cuja iniciativa é sinônimo de economia solidária e que tem no compartilhamento da gestão e das riquezas um de seus vetores fundamentais. Daí eu digo, as cooperativas desde sempre, desde o final da primeira metade do século XIX, operam sob uma perspectiva mais abrangente, eu chamo sistêmica, interdependente e não de curto prazo, porque ela é sustentável, tem uma visão de longo prazo. Isso forma um contraponto a uma visão exclusivamente interna, que é o normal das empresas até aqui, uma visão egocêntrica e de curto prazo. O que eu quero dizer com isso? As cooperativas promovem uma conexão entre a prosperidade individual e também a prosperidade do ecossistema. Eu volto ao entorno, à comunidade, ao sétimo princípio. Formam uma conexão entre o empreender propriamente dito e a servir. Ao servir aos seus cooperados, às suas famílias, às suas comunidades. Promove uma conexão entre o gerar e o regenerar. Quando eu falo em regenerar aqui, eu estou me referindo ao meio ambiente, à economia circular, tão anunciada também entre nós, que promovem uma conexão entre o receber e o dar, professor Makuti. E aqui eu falo de reciprocidade ou de mutualidade, que são aspectos muito conhecidos entre nós e desejados por toda a sociedade. Reciprocidade e mutualidade. Em síntese, geração de valor compartilhado, você já mencionou, que é o objetivo nuclear do sétimo princípio, desde sempre faz parte da essência, da razão de ser do empreendedorismo cooperativo. Daí, o propósito, no caso do cooperativismo financeiro, que é de promover justiça financeira e levar prosperidade aos territórios. Então, vem a pergunta, que evidências nós temos, neste momento, ou até este momento, quanto à concretude desse propósito? Para que a gente não fique exclusivamente no conceito. A provocação que você fez, somos efetivamente cooperativistas? Bem, no que se refere à justiça financeira, eu vou me concentrar aqui em dois aspectos, dado a limitação de tempo, aspectos esses que são a inclusão e o preço. Sobre inclusão, eu quero falar o seguinte, as pessoas que estão fora do mercado bancário, ou não suficientemente atendidas, elas encontram nas sociedades cooperativas instituições que são efetivamente acolhedoras e com um portfólio de soluções financeiras amplo. Não só um pedacinho que me convém ou deixa de convir, enfim, a cooperativa oferece todas as soluções, como entidade socioeconômica. E aí tem um outro aspecto importantíssimo que nós, como uma espécie de agentes secretos, a gente não consegue dar publicidade suficiente. Em mais de 10% dos municípios brasileiros, estou falando aqui de 650 pequenas comunidades, não tem banco. O banco não está lá e a cooperativa está. Ou seja, se a cooperativa não tivesse ali, os empreendedores e os cidadãos, né, não teriam como se abastecer de soluções, de produtos e serviços, teria que se deslocar a outras comunidades, carregando a riqueza para lá. Um outro exemplo que eu sempre trago é a nossa presença em comunidades. Na favela, por exemplo, Alto Veracruz, em Belo Horizonte. Lá só tem lotérica
e a cooperativa não tem banco. A pergunta é, que banco tem interesse, tem motivação, tem entusiasmo de colocar uma agência lá? Em resumo, eu estou falando aqui de cidadania financeira, que é uma preocupação nuclear. Cidadania financeira é o básico do básico. Trazer as pessoas para dentro do mercado financeiro. Com relação ao aspecto preço, eu só quero trazer um número aqui, que afirma a nossa tese de que as cooperativas fazem diferença. Se os nossos cooperados de todos os sistemas cooperativos financeiros, de todas as cooperativas, em 2019, em vez de terem feito as suas operações, tomado os seus serviços, nas cooperativas tivessem tomado em bancos, quanto mais teria custado? O quanto os associados economizaram, tiveram de agregação de valor pelo fato de escolherem a sua própria instituição financeira, que é efetivamente comprometida com os seus interesses, com as suas aspirações. Aí vai o número, com B de bola, 30 bilhões de reais. E olha que são cálculos bastante conservadores. Esses 30 bilhões de reais, é um outro aspecto bacana, eles não vão para lugar nenhum. Ficam exatamente lá onde eles foram gerados. Porque é lá que reside o dono, é lá que empreende o dono. Por isso as cooperativas são tidas e reconhecidas como instituições financeiras da comunidade. E também abraçadas nesses momentos de dificuldade. Sobre o outro vetor do propósito, falei até aqui de justiça financeira, o outro vetor é prosperidade. Aqui eu quero me valer do resultado de um estudo que foi concluído, não faz muito tempo, pela FIP, em parceria com o Sicredi. E aqui eu quero falar dos impactos socioeconômicos da presença do cooperativismo em 1.400 municípios brasileiros. Olhem só. E aqui estou trazendo apenas os destaques. Para cada R$1 em crédito cooperativo, produz-se um incremento de R$ 2,45 no PIB dessas comunidades. Repito, R$1 gera 3 de riqueza. A repercussão média produzida pelas cooperativas no PIB per capita nesses 1.400 municípios é de 5,6%. Uma terceira constatação desse estudo: a cada 35 mil de empréstimo de crédito cooperativo, gera-se uma vaga no mercado formal de trabalho. Olha a prosperidade, olha a preocupação social, olha o efeito econômico. Quarta constatação: a atuação das cooperativas financeiras nestas localidades implica a adição de 6,2% nas vagas de trabalho formais. 6,2% de acréscimo na geração de vagas formais de trabalho. A riqueza fica aí dentro, ela não sai. A poupança é reinvestida, é reciclada nas próprias comunidades. Quinta constatação: as cooperativas aumentam em 15,7% o número de estabelecimentos formais nesses 1.400 municípios. E, por fim, de novo o número superlativo, o impacto agregado no conjunto dessas 1.400 comunidades foi de 48 bilhões de reais no único ano. E mais, as cooperativas foram responsáveis a cada ano pela criação de 79 mil novas empresas e pela geração de 278 mil empregos. Repito, 79 mil novas empresas e 278 mil empregos. Isto não são dados criados pelas cooperativas, isso é resultado de um estudo, de um amplo estudo com bases científicas desenvolvido pela FIP, cuja tradição nós bem conhecemos.
E ainda poderia falar aqui de um outro elemento que é comum aos dois vetores, que diz respeito à justiça financeira e também diz respeito à prosperidade. Eu falo da educação financeira. Ela é transversal em relação aos dois vetores. Nesse âmbito também, o cooperativismo financeiro ele está se mostrando bastante efetivo. E é o que eu repito, uma pena que a sociedade como um todo não saiba disso. E muitas vezes nós, os atores do próprio cooperativismo financeiro, não sabemos. Na última Semana Nacional de Educação Financeira, que é liderada pelo Banco Central, das 15.000 ações promovidas em todo o país, as cooperativas foram responsáveis por 82% delas. Sobrou 18% das ações apenas para os restantes do segmento, né, das entidades do sistema financeiro. Vejam a representatividade, vejam o compromisso com as comunidades, com as pessoas. E aqui eu também gostaria de lembrar que transparência, inclusão, competitividade e educação, sobre o que eu falei, constituem, por acaso, as 4 dimensões do planejamento estratégico ditado pelo Banco Central para o Sistema Financeiro Nacional, compondo a chamada Agenda BC-RESH. Dito de outra forma, as cooperativas estão no centro do protagonismo em relação às 4 dimensões daquilo que o Banco Central considera relevante para todo o Sistema Financeiro Nacional. E para concluir, para que nós tenhamos aqui pelo menos uns 10 minutos para perguntas, e já me reportando ao artigo mencionado pela Vitória, eu quero lembrar de algumas ações feitas pelas cooperativas nesse período que vai do início da crise até este momento. São muitas as ações, né? Lembrando que elas dizem respeito ao enfrentamento da doença propriamente dita, a Vitória já mencionou isso, a resiliência econômica dos associados, principalmente do pequeno negócio, e sem descuidar da saúde econômica e financeira da própria cooperativa. A gente tem que prestar atenção nas duas coisas, né? Tem que ser bom lá e tem que ser bom cá. E, finalmente, essas medidas dizem respeito também à mitigação de privações básicas, coisas elementares de sobrevivência. O que eu quero destacar? Nós, neste momento, são dados bem concretos, já promovemos a prorrogação de 20% das parcelas de crédito vencidas, né, até aqui, desde o início da crise. Eu vi na semana, foi no início dessa semana, uma manifestação que é relativa a um dos grandes bancos, dando conta de que, neste banco, apenas 5% dos clientes haviam conseguido a prorrogação. Eu estou falando aqui, 20% contra 5%. Uma outra providência muito importante foi também a prestação de assistência creditícia a esse público, ao público mais impactado, né, cujos setores a gente conhece bem quais são, e com taxas realmente favorecidas e com prazos adequados para esse momento. Notícia de hoje do Sebrae, né, a fonte é o Sebrae, dá conta de que 60% dos pequenos empreendimentos têm tido seu crédito negado nos bancos, ou se conseguem com juros muito altos. Então, o crédito está restrito e caro. Nenhuma novidade. Tem sido assim em todos os momentos da crise. Por isso, o cooperativismo financeiro. Outra coisa que nós fizemos, de forma meio que generalizada, reduzimos tarifas, preços, ou até eliminamos tarifas e preços. Um exemplo disso, nós suspendemos o aluguel das maquininhas de passar cartão de todos os empreendimentos mais impactados. Nós estimamos entre 30 e 40 mil empreendimentos, né, de lojistas que foram fortemente impactados pela crise e que tiveram, né, essa consideração, essa atenção por parte das cooperativas, que, afinal, são os donos, né, do próprio empreendimento. Um outro aspecto importante, diferente de todo o mercado, nós asseguramos o pagamento integral dos benefícios por morte e invalidez
permanente em razão da Covid. Esse é um item que tem exclusão em todas as apólices, mas nós vamos lá, honrando o nosso compromisso com a sociedade, com a comunidade, nós vamos pagar. Doação de recursos para a entidade de saúde. Nós tivemos centenas de ações por todo o país, e eu quero dar só um exemplo. Ontem mesmo, uma cooperativa financeira lançou uma campanha para arrecadar 4,5 milhões de reais. Repito, 4,5 milhões de reais. Para que objetivo? Para doar, para conseguir ampliar em 78 leitos de UTI para um hospital público. 4,5 milhões para serem doados para ampliação de leitos de UTI em hospital público. Quantos são os que fazem isso? Isto é preocupação com o entorno. Isso é olhar para a comunidade, olhar para as pessoas que precisam. Enfim, nós temos aqui um contexto de muitas incertezas, de promessas que não necessariamente são verdadeiras. Eu costumo dizer que a gente tem aqui uma certeza e uma verdade. O cooperativismo financeiro, sempre fiel ao seu ideário, segue fazendo a sua parte. Dito isso, eu acho que a gente poderia agora, Vitória Makuti, ir para as perguntas. Nós temos ainda 10 minutos para permitir, então, a participação das pessoas que nos acompanham. E aqui a gente agradece aí a companhia. Bem, vamos lá, então, às perguntas. Vocês me colocaram numa situação difícil aqui, viu? Chegou tanta pergunta que eu vou ter que me organizar aqui para conseguir compatibilizar todas as discussões. Eu vou fazer o seguinte, vou fazendo uma pergunta alternada, um para cada um, e na medida do possível a gente vai tentar respondê-las, tá bom? Então, a primeira, para o professor Makuti. Como inserir o propósito na cultura das organizações? E como expandir esse propósito do cooperativismo para a sociedade? Esse é um debate já de longa data. Eu venho lidando com o tema propósito há muitos anos, no setor privado inicialmente e nas cooperativas nos últimos 4, 5 anos. E esse é um grande desafio, né? E um grande desafio no sentido de que, primeiro, nós precisamos conseguir com que os próprios membros da comunidade cooperativista entendam e abracem este propósito. Nos cursos da Dom Cabral, até o pessoal brincou que eu virei lá o Mr. Propósito, né? Porque é uma pregação, né? Permanentemente, né? Presidente, conselheiros, gestores, diretores que são contratados, precisamos cada vez mais nos imbuir do orgulho de ter este propósito maior, né? Eu tenho sentido um movimento muito positivo nesse sentido, Vitória, e isso precisa estar permanentemente na agenda. Agora, uma coisa que consolida isso nas empresas é a prática, é o exemplo. Acho que o Enio citou aí, aliás, gostaria de recomendar a leitura desta matéria, está publicado no portal cooperativista, né, Enio? O artigo. Ali está enumerado uma série de aspectos. Eu acho que o Enio enumerou aqui um conjunto de coisas. Então, eu acho que o primeiro passo é ter orgulho do que somos enquanto cooperativistas e daquilo que eu faço, e fazer da minha ação exemplo. Isto vira cultura, isto se insere no nosso processo do ponto de vista empresarial, né? Mas isso se insere no nosso propósito maior como membros da comunidade. Acho que agora será o nosso teste de fogo, né? Vamos ver realmente quanto que nós sustentamos todo esse processo e vamos duplicar, triplicar, quadruplicar esses impactos que o Enio já nos colocou aqui. Obrigada, professor. Doutor Enio, o senhor colocou, escreveu as ações, né? As ações de hoje para o cooperativismo de crédito naquele artigo, né? No artigo que nós estamos falando aqui. E vai ser, sem dúvida, necessário um replanejamento.
E eu gostaria, então, que o senhor falasse um pouco sobre isso, como começar esse replanejamento, né? A partir de quais itens aí, e replanejar o quê? E pensa, ainda dentro desse replanejar, quais seriam, então, algumas ações que as cooperativas de crédito deveriam pensar no pós-crise? Muito, muito boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, uma convicção. Nós sairemos, como saímos nas crises anteriores, aqui eu quero citar de novo 2009, 10, 2014 e 15, nós sairemos fortalecidos dessa crise, até porque nós teremos uma recíproca, uma retribuição das comunidades, dado o nosso comportamento. A postura proativa, né? O compromisso exercido, né, com a comunidade gera retorno, gera empatia. E nisso eu acredito muito, porque nós tivemos já mais de um precedente. Bom, a recuperação também vai depender, logicamente, do incremento forte no nosso volume de negócios e também na atração de novos cooperados. Por que eu falo aqui no aumento de negócio, na quantidade de cooperados, na escala? Porque nós vamos assumir um novo patamar de preços. O conjunto das empresas está reprecificando as suas soluções, inclusive as próprias cooperativas financeiras que já eram atrativas, e este vai ser o patamar do Aravante. Então, é mais negócio com menos margem. A gente tem que ter clareza disso. Nós não vamos mais voltar aos patamares anteriores de precificação. Outro aspecto, a utilização de canais digitais vai assumir uma outra importância. E isso vai exigir, inclusive, que a gente revisite o nosso conceito sobre espaço físico. Tá certo? Tanto para trabalhar para nós que operamos dentro das entidades, como para quem é atendido. Vai ser indispensável que a gente pense nisso. Uma outra providência fundamental, que também não adianta só gerar receita, nós precisamos promover a economia de escopo. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos que aproveitar o conceito sistêmico, fazer a máxima verticalização das estruturas, né, que estejam voltadas para serviços comuns, para que a gente dilua essas despesas. Não tenha elas lá na cooperativa apenas, não tenha apenas na central, mas coloque no banco, nas entidades de terceiro nível. Quanto mais subir, quanto mais diluir, mais barato fica para todo mundo. Essa visão sistêmica, a isso se chama também de intercooperação intrasistêmica. Uma outra providência fundamental é a aceleração dos processos de aglutinação de cooperativas. Nós temos que acelerar a consolidação dos nossos sistemas cooperativos. Fortalecer as estruturas patrimoniais das cooperativas, ampliar limites, reduzir despesas, ficar com os melhores gestores. O associado, se nós não fizermos, isso vai nos impor. Então, é melhor sair na frente e cuidar disso. E, finalmente, algo que eu já venho defendendo há muito tempo, com grande incisividade, nós precisamos exercitar na prática a cooperação intersistêmica, que é a colaboração entre os vários sistemas cooperativos. Quer dizer, além de melhorar a relação interna entre nós nos próprios sistemas, a gente tem que colaborar entre os sistemas. Os recursos para investimento vão ser cada vez mais escassos. E nós precisamos otimizá-los, de modo que o que seja bom para o conjunto dos sistemas cooperativos e das cooperativas, de modo geral, que tenha uma única alocação. Não importa se é no sistema A, no sistema B e tal. Quer dizer, se nós não fizermos isso, certamente nós teremos, pelo menos, mais dificuldades para fazer a retomada, né? Então, eu diria que isso até é uma oportunidade, né? A necessidade se torna uma oportunidade neste momento. Obrigada. Professor Marcucci, eu vou fazer uma pergunta aqui, que vocês dois falaram sobre isso, nós vivemos isso na prática, a gente conhece a importância do cooperativismo de crédito para a sociedade,
para as comunidades, o ganho, né, as vantagens que se tem de estar em uma cooperativa de crédito. Mas a minha pergunta é nesse sentido. Já sabido disso, na sua opinião, o que falta para a gente ser maior? O que falta para a gente ter mais cooperados, para a gente ser um sistema maior do que já somos? Oi, perdão, desculpem, eu estava mutado aqui. Desculpem. Acho que a resposta a essa questão, o Enio já fez o enunciado inicial, né? De fato, nós precisamos ocupar um espaço na sociedade e disseminar e consolidar a filosofia e os princípios cooperativistas, que não são inseridos adequadamente na nossa sociedade como um todo. A nossa sociedade não entende exatamente o que é cooperativismo, né? Eu tenho explorado isso com pessoas, né? E ela, não, mas aquilo é um banco, não é um banco. Então, nós, de fato, ainda não temos, não entrou no dia a dia a perspectiva de como é que nós podemos disseminar e consolidar a filosofia do cooperativismo e colocar em perspectiva os seus princípios, de modo a atrair os empresários, a comunidade local. Eu acho que estamos caminhando. Hoje já temos um contingente bastante grande. E eu concordo com o Enio que nós temos aí uma enorme oportunidade de sairmos muito fortalecidos desse processo como um todo. Até 2, 3 anos atrás, nós não tínhamos essas informações que o Enio acabou de colocar. Isso é bastante recente, né? Então, há um movimento, de uma forma geral, que na tal da economia colaborativa, né, a bioeconomia que se desenvolve agora, nós temos aí uma oportunidade gigantesca de nos consolidar como uma fantástica alternativa em soluções financeiras. Só complementando rapidamente um ponto, é que a gente tem conversado, o PA nosso muda de natureza. Ele não é mais um posto de atendimento, ele não é mais uma agência bancária, ele é um centro de integração cooperativista e empreendedora. Ele muda a sua natureza. Por isso, o nosso gerente do PA, do primeiríssimo grau, precisa cada vez mais se preparar para essa inserção na sociedade, né, na comunidade local, de modo que ele possa assentar esses princípios cooperativistas, disseminá-los e consolidá-los. Essa é a minha visão, Vitória. Bem, doutor Enio, nós recebemos várias perguntas também sobre o tema da intercooperação, né? É um tema recorrente, a gente que está no cooperativismo, nós percebemos a importância de pensarmos na intercooperação, não só pensarmos, mas começarmos a exercitar de maneira mais prática essa intercooperação, realizando, de fato, negócios entre as próprias cooperativas, né, entre os diversos ramos do cooperativismo, e também pensarmos nas questões das fusões, das incorporações, enfim, de termos um sistema mais sólido, mais enxuto, mais forte, para atuarmos nesse mercado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, você já falou, né, mas como a gente recebeu aqui muitas perguntas, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto novamente, né, e você acha que essa intercooperação é realmente um caminho, ou seja, você acha que nesse período agora, pensarmos em intercooperação é um caminho sem volta, pensarmos e praticarmos, né, a intercooperação? Nós estamos falando aqui do 6º entre os 7 princípios globais do cooperativismo. E ele não está lá de graça, não está lá para adormecer, né? Eu diria, inclusive, que talvez a gente tenha que ressuscitá-lo ou ativá-lo da melhor forma possível, né? Eu estou terminando agora um novo livro
que nós, se tudo correr bem, vou lançar em outubro, em que dedico um capítulo exclusivamente para esse tema da intercooperação, né? E procuro estruturar um pouco melhor esse tema e dar sugestões de como poderia, né, a intercooperação poderia acontecer entre os vários ramos, né, de forma horizontal, de forma vertical, enfim, mas no cooperativismo financeiro em particular, nós precisamos fazer uma coisa muito simples. Aí você, bem objetivo aqui, identificar um projeto de natureza econômica, de interesse comum do conjunto dos sistemas. Pode ser, por exemplo, uma solução tecnológica, né? Uma solução de negócios, algo que gere impacto ou na redução de despesa ou na geração de receitas, certamente vai merecer o apoio, né? Vai merecer o endosso do conjunto dos sistemas, né? Temos esse desafio e eu, particularmente, vou ser incansável para viabilizar esse primeiro movimento, porque na medida que a gente conseguir fazer um gesto desses, certamente, né, as outras soluções ou oportunidades, né, que estão associadas à intercooperação, elas acabam se concretizando, tá? Então, é como eu vejo, não se trata aqui de fundir bancos, de fundir sistemas, de uma marca, né, se sobrepor a outra, não é nada disso. Eu estou cogitando aqui de uma medida de colaboração mútua com efeito econômico. Ou pode ser, inclusive, uma coisa absolutamente elementar, Vitória, que é desenvolver uma ação de comunicação, nesse momento de crise, uma ação de comunicação para dar visibilidade à sociedade de quanto as cooperativas estão fazendo pelos territórios. E não é uma propaganda, né? Eu tenho um objetivo de faturar em cima disso, mas são coisas reais sobre as quais eu estou falando aqui. Nós não logramos até aqui, na nossa história do cooperativismo financeiro, nós não conseguimos nos juntar, né, para fazer uma única peça de comunicação intersistêmica. E vocês veem, nessa crise aqui, está todo mundo se reunindo. Os 3 maiores bancos privados se juntaram, né, e estão anunciando uma ação atrás da outra. E nós que temos a intercooperação como princípio de vida, de existência, como razão de ser, que nós deveríamos dar o exemplo e não estamos fazendo, né? Então, fica isso também como provocação a todos os companheiros dos diferentes sistemas, né? Nos ajude a pensar. E pode me escolher aqui como referência, que eu seria incansável na defesa, né, dessa união aí, que certamente vai trazer benefícios muito maiores que o cooperativismo já traz para o nosso cooperado. Perfeito. Obrigada, doutor Enio. Bem, gente, nós já estamos encaminhando, então, para o final. Eu gostaria de pedir, então, a vocês dois para fazer uma falinha final, rapidinha, para a gente poder finalizar essa webinar. Podemos fazer assim? Eu acho que sim. Por favor, professor Marcucci. Sim, eu acho que, como fala final, é sempre difícil fechar na amplitude do que nós colocamos aqui, mas é o meu profunda admiração e confiança de que temos no cooperativismo, de uma forma mais ampla, e particularmente no cooperativismo financeiro, fantásticas soluções do ponto de vista de colocar em perspectiva aquilo que o meu dileto amigo Enio colocou no seu livro, né? Sermos realmente organizações de caráter ético e moral que gerem justiça financeira e prosperidade para as pessoas, para as comunidades e para a nossa sociedade como um todo. Tenhamos grande, enorme orgulho do que fazemos e somos. Eu vou continuar a minha pregação diária enquanto professor da Fundação e no cooperativismo. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Passo a palavra para a Vitória. Doutor Enio, você pode fazer o encerramento para nós, então? Claro, com muito prazer. Obrigado outra vez pela oportunidade. E eu quero aqui aproveitar, já que a gente está falando
de cenário de profundas mudanças, professor Marcucci, eu queria fazer uma homenagem a um poeta mineiro da Zona da Mata, que nos deixou essa semana, chama Rubem Fonseca. Juiz forense, o juiz forano, né? E ele disse o seguinte, entre as muitas lições dele, ele sempre foi muito direto. Ele falou um dia, o belo muda, o saber muda, a inteligência muda, a medida muda, tudo praticamente muda, mas o desejo é inalterável. E sejamos todos incansáveis nessa batalha pela travessia. Muito obrigado outra vez. Vixe, agora ficou difícil para mim aqui, viu? Bem, então nós estamos encerrando mais esse projeto. Eu gostaria de agradecer a vocês dois imensamente, foi um prazer ter vocês aqui. Também não posso deixar de agradecer a Fundação Dom Cabral e o Cicobi Universidade, que são os nossos parceiros nessa iniciativa. Agradecer a todo o público que nos assistiu. E aqui eu vou fazer a propaganda de amanhã, né? Vou deixar o convite para vocês estarem com a gente novamente amanhã, no mesmo horário, às 14h30. Nós vamos falar sobre o agronegócio. O tema vai ser Do Campo à Mesa, o desafio das cooperativas agropecuárias em épocas de crise. E nós vamos ter dois astros, igual a vocês aí. Nós vamos ter o presidente da OCB, Dr. Márcio Lopes de Freitas, e vamos ter o ex-ministro da Agricultura, Dr. Alisson Paulinelli. Um abraço, até lá.